Ao que você atribui essa retirada ou esse deslocamento das tropas russas da região norte de Kiev? Porque nos parecia realmente que no começo o objetivo fosse chegar à capital ucraniana para destituir o governo, ocupar a capital e, de alguma forma, já aí encerrar a resistência ucraniana a essa incursão russa. Você acha que a resistência foi maior do que a esperada? Você acha que os russos mudaram de opinião em relação às sanções impostas? Ou você acha que os russos podem, em algum momento, voltar a assediar a capital ucraniana? Só eles sabem aí qual foi a motivação deles, mas tem duas linhas de pensamento que a gente pode trabalhar. Uma delas é que os russos eles acharam que seria fácil tomar a capital de Kiev nos primeiros dias, a capital ucraniana, acharam que seriam recebidos pela população local como, entre aspas, libertadores, ou seja, que não teriam resistência alguma para entrar na capital e poderiam facilmente chegar aí ao complexo presidencial. Mas isso não aconteceu, muito pelo contrário, Kiev se tornou uma verdadeira fortaleza contra com barricadas a cada esquina, com uma defesa antiaérea muito efetiva, praticamente aí, uma cidade intransponível. Isso teria feito os russos mudarem de opinião, mudarem de estratégia, tentando um cerco, e mesmo o cerco eles não conseguiram completar, porque eles conseguiram tomar as cidades a leste e a oeste do país. Ao norte tem uma represa muito grande, então não é possível fazer operações militares ao norte em grande escala, e o sul nunca caiu na mão dos russos. Então, sim, poderia ter sido um suposto erro de avaliação dos russos. Essa é uma linha de raciocínio. A outra linha de raciocínio é que, na verdade, Kiev nunca teria sido o objetivo principal da operação, teria sido uma ação diversionária, ou seja, tropas russas sendo enviadas para a região para prender o máximo possível das defesas ucranianas na região de Kiev. Enquanto isso, os objetivos reais, que seriam o leste e o litoral da Ucrânia, seriam conquistados pelos russos aí com uma resistência menor. Essas são as duas linhas de pensamento, as duas linhas de raciocínio. Se você pensar para o americano e para o britânico, ele vai falar na primeira linha, o russo foi surpreendido. Se você falar com alguém que seja mais favorável ao russo, ele vai falar, não, isso foi uma ação diversionária. Provavelmente só os historiadores vão saber essa versão, daqui a alguns anos eles vão saber o que realmente aconteceu. E principalmente agora em relação às consequências do que vai acontecer nos próximos dias, né? Porque a partir daí, a ideia inicialmente, muitos analistas diziam, os russos vão chegar só até a margem do Dnieper e eles vão ficar na região leste do território ucraniano, juntando a Crimeia ao Donbás, a Luhansk e Donetsk, e a partir daí estabelecer um controle, a nova Rússia naquela região. Depois, quando começaram a acontecer ataques, inclusive acontecem ataques esporádicos em direção a Odessa, por exemplo, que fica no sul, ali próximo ao Mar Negro. Aí especulava-se que as ações russas pudessem visar a todo o território ucraniano, eventualmente a própria incursão russa, dominando todo o cenário, dominando todo o país. Muita gente cogitava até que pudesse chegar a Lviv, o exército russo pudesse chegar a Lviv, que está a cerca de 60 quilômetros da Polônia, se eu não estiver errado, é isso? É por aí, é mais ou menos isso. E a gente percebe o seguinte, quando você diz que o cerco não foi efetivo em relação à capital, que as linhas de comunicação, tanto férreas como rodoviárias, da capital em direção à fronteira polonesa, permaneceram abertas por todo o tempo. Algumas caíram nas mãos dos russos, ou seja, havia a principal rodovia que liga o oeste a Kiev, ela caiu na mão dos russos, ela ficou completamente bloqueada, mas você tinha uma série de rodovias secundárias que fizeram essa comunicação de Kiev com toda a região oeste do país. Nas linhas ferroviárias, você tinha 3 grandes linhas ferroviárias que serviam a esse trecho. A linha mais ao norte e uma linha mais ao meio ficaram sob domínio dos russos, e só um ramal ferroviário continuou operando, mas eles tiveram capacidade de manter aí o fluxo de pessoas e de cargas por essa terceira linha que continuou operando.
Então, realmente houve um esforço grande dos russos para cortar essa comunicação. Eles cortaram uma grande parte dessa comunicação, mas eles não conseguiram cortar toda a comunicação isolando a capital ucraniana da região oeste do país, que é onde fica a retaguarda. A gente não... na verdade, todos os analistas militares, eu acho que ninguém apostaria que uma ofensiva russa chegasse a Kiev antes do dia 24 de fevereiro. Então, a tentativa, a suposta tentativa aí de tomar a capital, ela surpreendeu todo mundo. Em relação ao litoral, aí a situação é um pouco diferente. Lá, pelas informações que me chegaram, eu vejo que a Rússia realmente tentou fazer o bloqueio completo do litoral, só que ela parou na cidade chamada de Mykolaiv. Ela estava tentando descer ali por todo o litoral, Mariupol, Kherson. Kherson foi a primeira grande cidade ucraniana que foi tomada pelos russos, mas Mykolaiv funcionou como uma fortaleza ao sul do país, é como se fosse uma Kiev, só que ali no sul do país. E o avanço russo nunca conseguiu vencer as forças em Mykolaiv e nunca de fato botaram Odessa sob a ameaça das forças russas, né? Quer dizer, não houve risco em relação, pelo menos até agora, em relação a Odessa, uma cidade portuária importante, mas por outro lado também, Luiz, esse Mar Negro e o Mar de Azov, independente do fato dos russos estarem estabelecidos nas cidades, eles não são utilizáveis hoje para a marinha, nem para a marinha mercante ucraniana. Quer dizer, ali é impossível, eu imagino, que trafeguem navios e víveres e combustíveis e tudo mais, muito provavelmente não chegam pelo mar, né? Isso, já existe um bloqueio naval desde o início da ofensiva, existe um bloqueio naval, nenhum navio nem entra nem sai de nenhum porto do litoral ucraniano, e os ucranianos também minaram todas essas águas também, então seria muito difícil que um navio russo conseguisse chegar ao porto de Mykolaiv ou ao porto de Odessa, porque essas águas estão todas minadas. Da mesma forma, existem muitos navios, existem alguns cargueiros nesses portos, eles não podem sair dessa região. Teve navios de carga que tentaram sair dos portos ucranianos no começo da ofensiva, alguns foram a pique, outros foram destruídos no próprio porto por conta desses ataques. Então há um bloqueio completo do litoral ucraniano desde os primeiros dias da batalha, o que tem aí uma série de influência na parte econômica. O que a gente está falando em tomada de portos, a gente está falando em longo prazo, a gente está pensando, depois de um cessar-fogo, se consolidasse, se o cessar-fogo se consolidasse nas fronteiras atuais da guerra, provavelmente aí a Ucrânia ficaria só com dois grandes portos, que seria Mykolaiv e Odessa. Perderia Mariupol, perderia Berdyansk, perderia uma série de outros portos secundários na região sudeste da Ucrânia, o que seria aí um grande problema econômico para a Ucrânia, para retirar, por exemplo, a sua produção agrícola. E isso é até uma tentativa da Rússia de tornar a Ucrânia um país falido, né? Ou seja, se ela torna a Ucrânia um país falido, você não tem aí como esse país se contrapor à Rússia. Ele acaba se tornando um país neutro de uma forma ou de outra, e possivelmente até a Rússia consiga influenciar que em eleições, em a escolha da nova liderança, você tenha um governo mais simpático à Rússia